a todos os nossos ouvintes. Uma boa noite, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Jairo, estamos em mais uma live do nosso Momento com Deus. A nossa pretensão é estarmos orando a Deus, proclamando a palavra do Senhor todas as sextas-feiras. Atendendo a pedidos, nós vamos mudar o horário. Antes nós estávamos às 18 horas e esse é o último programa que nós fazemos às 18 horas. E vamos fazer a partir das 20 horas a semana que vem. E que Deus possa falar ao teu coração e manifestar a tua graça, o seu poder sobre a sua vida. Nós vamos falar hoje sobre como nós encaramos ou como nós enfrentamos as adversidades. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor do livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versos 4 até o verso 7, que nos diz assim a palavra de Deus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. Diante dele, diante deste gigante, ia o escudeiro. Querido, esse momento é o momento em que o exército de Israel estava de frente. Diz a Bíblia que estavam num vale. De um lado o exército de Deus, o exército de Israel. De outro lado o exército dos filisteus. Mas havia uma característica muito especial nesta batalha, porque havia um gigante que afrontava o exército de Israel há 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer. Esse gigante vinha e afrontava o exército de Israel. E diz a Bíblia que naquele momento eles estavam temendo e tremendo diante daquela ameaça. E eu quero lhe falar a respeito justamente disso. Como você tem enfrentado as adversidades ou as batalhas que, vez ou outra, aparecem em nossa vida. A primeira coisa que eu quero lhe ensinar através da palavra de Deus é que nós não podemos e não devemos temer as afrontas do inimigo. Diz a Bíblia assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para quem ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o exército esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Estavam temendo e com medo de um gigante. Um exército preparado. E como você tem enfrentado quando esses gigantes eles aparecem na nossa vida, batem a nossa porta e começam a afrontar-nos. A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode temer as afrontas ou as ameaças deste inimigo. Segunda lição que eu tomo de acordo com esta palavra, é sabermos que após as lutas virá sempre a recompensa. Nós vemos que nesse cenário aparece um jovem e ele olha para de um lado o exército dos filisteus, do outro o exército de Israel, e ele faz um questionamento. Primeiro ele queria saber o que estava acontecendo, e diz a palavra assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme estas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu o que o filisteu estava falando. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E Davi faz um questionamento inusitado de homem de Deus, de mulher de Deus, de homem preparado para enfrentar as afrontas, para enfrentar as guerras impostas pela vida. Ele questiona: o que farão para aquele que vencer a este gigante? E a resposta vem imediatamente: há de ser, pois, que ao homem que ferir
O rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará isenta dos impostos a casa do seu pai em Israel. Mas eu quero te dizer uma coisa: há uma riqueza muito maior para aqueles que enfrentam e vencem as batalhas. Diz-nos a palavra de Deus. Apocalipse 3:5 nos diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Ao que vencer. Mas entenda, para que você venha vencer batalhas, para que você venha vencer guerras, é preciso você e eu pelejarmos. Terceiro ensinamento: não dar ouvido às palavras contrárias. E às vezes essas palavras contrárias vêm de pessoas muito próximas. Neste caso, nessa circunstância, Davi foi assim. Aconteceu assim com Davi. Diz a palavra de Deus assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E ele faz um questionamento: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que descestes tão somente para ver a peleja. Naquele momento, Eliabe dá uma palavra em que Davi poderia desanimar ante aquela situação. E a resposta de Davi foi uma resposta de homem e de mulher de Deus. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para tudo isso? E a melhor resposta é essa: e desviou-se dele para o outro lado e continuou a sua jornada. Davi desvia-se do seu irmão, não dá a resposta, porque a resposta vem do Senhor. A justificativa, a justificação vem do Senhor nosso Deus. A terceira coisa que nós aprendemos é não dar ouvidos a palavras contrárias. Prossiga a sua caminhada. A quarta e última coisa, aprendizado. O quarto aprendizado e último aprendizado que eu quero que você entenda é que quando Davi ele se predispõe a enfrentar aquele gigante, ele também entroniza no seu coração algo de Deus. Ele vai com a força que há em Deus em nós. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele já faz uma afirmação, uma certeza. Querido, você e eu, nós precisamos ter atitude em meio às dificuldades. A atitude faz a diferença daqueles que querem vencer. Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará da minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra, ouça bem, saberá que há Deus em Israel. E a coisa mais maravilhosa que nós vemos, para nós finalizarmos, é que Davi, ele correu ao encontro da dificuldade. Isso nos traz um ensinamento que nós não podemos correr das dificuldades, ou postergarmos as dificuldades, empurrarmos as dificuldades. Não, Davi levantou-se, diz a palavra de Deus assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Ele foi ao encontro, ele foi na direção do problema. Eu não sei como você está enfrentando os problemas que têm surgido na tua vida ou nas nossas vidas, mas entenda que o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza.
socorro bem presente nas tribulações. Eu quero te deixar uma palavra. Ainda essa noite eu recebi esta palavra hoje de manhã, para nós encerrarmos antes da oração, entender que nós enfrentaremos dificuldades. E é preciso nós entendermos também que Davi não somente enfrentou a este gigante. Em 2 Samuel 22, dos capítulos 15 até o capítulo 22, nós vamos ver que outros gigantes Davi enfrentou. Mais 4 gigantes. Isso nos ensina que os gigantes, eles vão sempre se levantar. Os gigantes estarão sempre presentes. Mas o nosso Deus estará sempre em nossos corações, nos fazendo gigantes de Deus. Então ouça bem. Deus amava Davi, de quem ele dizia ser segundo o seu coração. Mas mesmo assim, Davi precisou enfrentar o urso, o leão e a Golias. E teve que lutar muitas guerras. Deus amava Jó, de quem ele dizia não haver outro igual na sua época. Mas mesmo assim, Jó precisou enfrentar grandes perdas, doenças, críticas. Deus amava Daniel, de quem um anjo declarou que ele era um homem muito amado por Deus. Mas mesmo assim, Daniel precisou enfrentar o exílio, os invejosos e a cova dos leões. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por tua vida. Mais uma vez eu peço, aqueles que estiverem enfermos, coloque a mão sobre a sua enfermidade, se assim o puder fazer. Porque nós queremos num Deus que cura. E se você está enfrentando batalhas, lutas, pelejas, Golias, o Senhor Deus há de te conceder vitória. Senhor Deus, te louvamos e a ti bendizemos. E gratos somos por esse momento especial do qual nós podemos proferir, ouvir a tua palavra. E te pedimos, meu Senhor da glória, que o Senhor esteja adentrando aos lares, às casas destes teus filhos nesta hora. Ó Senhor, tu conheces a necessidade de cada um. Tu conheces aquilo que ele tem buscado diante da tua presença. O Senhor tem contemplado corações, meu Senhor da glória, entristecidos, amedrontados, em meio a tantas calamidades que têm assolado a nossa humanidade. Mas, Pai, nós queremos te pedir que nesta hora haja visitação do teu Espírito Santo aos corações dos teus filhos, aos nossos corações, a fim de que a tua graça, o teu poder, ó Deus, possa ser sobre a nossa vida. E em sendo assim, nós enfrentaremos batalhas gigantes. Os Golias que aparecerem, sim, nós seremos vitoriosos, porque nós confiamos naquele Deus ao qual nós servimos. Ó Deus, toma nas tuas mãos o teu filho, a tua filha, criança, jovem, enfim, aquele que estiver enfermo, estiver ouvindo esta oração, porque nós clamamos o nome de Jesus. Ó Deus, adentra com a providência da cura, porque tu és o médico dos médicos. Ó Deus, e que toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos também os teus filhos, ó Deus, que durante esta quarentena não têm podido obter o recurso necessário para o sustento dos seus lares. Meu Senhor da glória, entra com providência a estas vidas, a essas casas, a estas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no teu agir. Nós temos a esperança renovada no nosso coração, porque nós cremos em ti. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que os gigantes nós enfrentaremos, mas a vitória é nossa, porque nós confiamos em ti. Que a paz do Senhor e a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato a cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa hora. Eu estou vendo ali a Ângela, o Niceu, a Estelita,
o João. Que Deus abençoe as suas vidas poderosamente. Que Deus possa falar o teu coração. Sexta-feira que vem nós estaremos de novo, nesta mesma live, às 20 horas, porque fica melhor para aqueles que saem dos seus trabalhos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e falar o teu coração. Deus abençoe.